Olá, paz e bem. Meu nome é Martorelli Dantas e eu gostaria de conversar com vocês nesta tarde, um tempo difícil que o Brasil está vivendo. A gente está passando por essas circunstâncias aí do coronavírus, do Covid-19 e parece que nós estamos passando por uma grande tempestade. Uma tempestade que me fez lembrar uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus manda que seus discípulos atravessem o mar da Galileia e sigam para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões e sozinho ficava para orar durante a madrugada. Foi justamente ali, durante a madrugada, que por volta das 3 horas da manhã, o texto bíblico fala da quarta vigília da noite. Essa quarta vigília, ela vai das 3 da manhã até as 6, que os discípulos começaram a enfrentar uma severa tempestade no meio do mar. Eles já tinham adiantado vários estádios dentro do mar, ou seja, uma distância significativa, e então se formou uma tempestade no céu, ventos, chuvas, ondas violentas começaram a bater contra a embarcação dos discípulos e eles ficaram cheios de temor. Eu acredito que é possível comparar aquilo que viveram os discípulos com aquilo que talvez você esteja vivendo agora, exatamente por causa da pandemia do Covid-19, deste coronavírus. E eu percebo, então, três semelhanças. Em primeiro lugar, você sente que a sua vida, ou a vida de pessoas a quem você quer bem, corre perigo. Em segundo lugar, você olha para todo lado, para toda parte, e vê, vindo dos lugares mais diferentes, ameaças, riscos, perigos, algo que pode lhe desestabilizar e lhe fazer sofrer. Em terceiro lugar, você se sente impotente para resolver essa situação. Você não encontra em si mesmo recursos senão para se agarrar nas cordas e nas madeiras do barco, mas efetivamente você se sente impotente para mudar a situação e a circunstância. Bom, se há essas semelhanças entre a situação em que eu, você, toda a população mundial se encontra e aquela que se encontravam também os discípulos durante aquela tempestade, então eu gostaria de tirar aí algumas lições que talvez sejam úteis a mim e a você. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que toda tempestade passa. Essa tempestade que se formou, nuvens escuras que se firmaram, raios, trovões, águas densas caindo do céu e batendo no barco, isso vai passar. Aí a pergunta que fica no teu coração é: vai passar? Vai. O problema é se eu vou sobreviver quando ela tiver passado. E aí vem o segundo ponto. É preciso confiar no Senhor, no cuidado dele por nós. E essa é uma confiança ativa, não é uma confiança passiva. Eu gosto muito de lembrar o que dizia Mahatma Gandhi sobre essa fé ativa, essa confiança que participa do processo. Claro que quando nós estamos nos precavendo, olha aqui o meu álcool em gel, quando você se isola, evita o contato, quando você protege os idosos e os afasta do convívio, você está crendo na proteção de Deus e fazendo a sua parte para que a enfermidade não adentre a tua vida, a tua casa e não toque aqueles a quem ela mais ameaça. Então, é preciso saber que a tempestade passa. Em segundo lugar, é preciso crer no poder de Deus de nos proteger e de nos instrumentalizar para fazermos aquilo que é necessário e que é preciso para solucionar essa dificuldade. Em terceiro e último lugar, eu queria lembrar a vocês que quando a tempestade parecia mais tenebrosa e mais
destruidora, Jesus veio andando por sobre as águas. E os discípulos ficaram apavorados, porque disseram, é um fantasma. E temendo não apenas as chuvas, os ventos e as ondas violentas, temeram também um espírito que eventualmente na cabeça deles se aproximava deles, mas era Jesus. Então a gente precisa fazer a diferença entre os perigos reais e os perigos imaginários. As chuvas, os ventos, a violência das circunstâncias eram perigos reais, não era um fantasma. Então a gente tem que ter cuidado para não espalhar fake news, para a gente não ter medo do que é inventado, do que é criado pela nossa própria cabeça. E saber que no meio de todas as adversidades e circunstâncias, Jesus está vindo para nos socorrer. E Ele quer dizer a mim e a você, que está passando por momentos de isolamento, de confinamento. Eu, por exemplo, estou aqui no meu escritório, tendo que ficar sozinho aqui praticamente o dia inteiro, porque eu tenho muita coisa para fazer, muito trabalho para realizar. Ele está querendo dizer a mim e a você as mesmas palavras que ele disse aos discípulos em Mateus capítulo 14. Ele disse, não tenham medo, sou eu. Eu estou aqui. Ele está junto de mim, junto de você. Não tenha medo. Paz e bem.